Olá, pessoal. Obrigado a quem nos acompanha aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Nosso projeto AgroMais, para quem acompanha já há muito tempo, lembrando que nasceu no meio da pandemia, onde fomos desafiados por um amigo a gerar conteúdo, a convidar pessoas que dominem suas áreas de atuação para compartilhar informações e provocar o debate e incentivar, inclusive, que mais pessoas queiram trabalhar dentro do agronegócio, trabalhar dentro da aviação agrícola, que é o tema que a gente trabalha bastante, que é onde eu atuo hoje. Então, dentro disso, a gente segue trazendo para cá especialistas. E o nosso convidado de hoje é o Castor Becker Júnior, ele que é jornalista, depois vai contar um pouco da vida dele aqui também, profissional, que é assessor de imprensa do SINDAG já também há uns bons anos, construindo essa história de comunicação com a sociedade. Então, já de imediato, convidar o Castor para se apresentar aqui e trazer um pouco dessa carreira, né? Como é que essa carreira vem se construindo, como é que para hoje, atuando e prestando esse serviço para o SINDAG já há muitos anos. Castor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, né? Muito bom estar aqui. Bom, partindo do início, o meu nome é Castor Becker Júnior, jornalista, há indo para 33 anos já. Eu trabalhei em fábrica, como operário em fábrica, fui fiscal de tributos municipal. Ah, Entrei para o jornalismo, entrei na faculdade de jornalismo na Universidade Vale do Sinos, em São Leopoldo. Ah, Demorei um pouco para me formar, porque era uma universidade particular e eu trabalhava para pagar ela. Mas, assim, eu acabei entrando no jornalismo na parte de assessoria de imprensa, por incrível que pareça, foi minha primeira experiência. E depois, isso enquanto eu trabalhava na prefeitura ainda, que eu acabava fazendo alguma coisa de notícias da prefeitura. Aí nós tínhamos um jornal pequeno na cidade, que é um jornal. Todas as comunidades que têm seu jornal são abençoadas, porque os jornaizinhos das comunidades são muito importantes. E eu me lembro que eu tirei férias da prefeitura para trabalhar no jornal, um mês para pegar a experiência de redação. Voltei para a prefeitura e, dali a pouco, um jornal grande aqui da região abriu uma sucursal na minha cidade e precisava de um jornalista. E eles acabaram telefonando para mim e eu, na mesma hora, de um dia para o outro, pedi demissão da prefeitura e fui trabalhar para esse jornal. Fiquei 14 anos trabalhando em um jornal grande, é um jornal da cidade de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Na época era o terceiro maior jornal do estado. E trabalhei em todas as funções, da redação, de fotógrafo, de subeditor, de editor-chefe, editor de dominical. Fiquei 14 anos trabalhando lá. E num acaso, de novo, quando eu fui fazer uma cirurgia, que eu estava terminando o período parado, alguém me telefonou, um colega meu me telefonou que tinha indicado meu nome para substituir uma assessora de imprensa do SINDAG, que por um motivo particular não podia fazer a cobertura do Congresso da Aviação Agrícola de 2008, que foi em Foz do Iguaçu. E sem saber, na mesma hora eu aceitei, porque era uma novidade para mim, informação nova, um setor que eu não conhecia. E eu aprendi sobre o setor da viagem de ônibus, o pouco que me ajudou para a cobertura nesse evento. Foi o que eu aprendi do setor na viagem de ônibus de Porto Alegre até Foz do Iguaçu, que eu acabei viajando junto com o Eduardo Araújo, o Eduardo Cordeiro Araújo, que é o grande mestre da aviação agrícola, que com muita paciência passou, acho que ele nem dormiu na viagem, porque ele passou a viagem toda me explicando sobre aviação agrícola. Eu caí dentro do evento e acabei aprendendo lá mesmo. E daí nos dias seguintes também, no pós-evento. E aí, como essa colega acabou saindo do SINDAC, que ela acabou tendo um problema de família e ela teve que sair do SINDAC, eu acabei ficando e acabei dividindo um pouco a relação jornal com a assessoria de imprensa do SINDAC, até que eu pedi demissão do jornal e parti para a assessoria de imprensa. Então, eu estou no SINDAG desde 2008. Eu acredito que desde 2009, em dedicação exclusiva à assessoria de imprensa.
Essa foi a chegada no susto, mas eu acho que foi uma grande sorte na minha vida, um grande privilégio ter conseguido entrar no setor. Muito bem, legal aí que os convites vêm vindo, você não fala não, né? Isso é legal, né? Isso é legal e vai acontecendo e eu não lembrava dessa parte aí da... Esse ônibus com Araújo com certeza fez a diferença, né? Ainda bem que a viagem Sim, era longa, né? Que aí deu para é, contar bastante. eu gosto de dizer isso, olha, eu acho que a minha vida tem o antes e o depois do passeio de ônibus com Araújo, porque a partir dali mudou tudo. E a nossa conversa que de hoje é para falar sobre os desafios da comunicação no agro, já que a gente está falando disso. Conta aí, porque parece simples, mas com certeza não é. O que é a comunicação, na verdade? A comunicação, se tu partir para as teorias, vamos dizer assim, tem aquela coisa do significado, significante, aquela coisa toda que a gente aprende na faculdade, mas eu diria que comunicação, no nível que a gente trabalha, a comunicação social é empatia. É empatia, é informação com empatia. Quer dizer, as pessoas, o fato de tu passar uma informação para ela não quer dizer que elas absorvem, ela tem que ter um significado para as pessoas. Isso a gente aprende muito no jornalismo, que a comunicação são pessoas. Então, tem que trabalhar muito com empatia, como é que aquelas pessoas estão pensando, o que que é importante para elas, o que que é importante para você, o que que é importante no caso da aviação agrícola, para eliminar algum mito, que é o grande desafio da aviação agrícola é o medo, vamos dizer assim, né? Nós temos um setor, e era o meu caso, por exemplo, eu nunca. O Brasil tem aviação agrícola desde 1947, o mundo tem aviação agrícola desde 1921. Eu nunca tinha ouvido falar em aviação agrícola e morava no estado onde nasceu e tinha a segunda maior frota de avião agrícola, de aviões agrícolas. No mínimo passou despercebido uma vez que eu tenha visto uma imagem de avião agrícola, mas não sabia o que era aviação agrícola. Não sabia o tamanho desse mundo. E eu acredito que com a maioria das pessoas é isso. E aí tem um problema que é aí que nos vem o problema do mito, que eu costumo dizer que a comunicação na aviação agrícola trabalha boa parte do tempo no mau tempo, né? Porque nós temos o problema do mito. As pessoas, assim como eu não conhecia, as pessoas não conhecem a aviação agrícola. E aí a aviação agrícola é muito relacionada a medo, é muito relacionada ao medo da contaminação, ao medo. E eu vou usar a palavra agrotóxico porque acaba sendo a palavra que está na lei, né? Então, a questão do agrotóxico, do envenenamento, e isso acaba se consolidando na visão do avião agrícola. E aí tem uma outra coisa na aviação agrícola que é irônico e triste ao mesmo tempo, que a aviação agrícola sofre por causa da transparência. Por exemplo, tu tem esse medo, tu relaciona um objeto. Como é que eu faço para eliminar? Como é que eu faço para combater o problema dos agrotóxicos? Eu não vejo o pulverizador terrestre, eu não vejo o aplicador de costal, eu vejo um avião. Lá onde o avião é transparente, o avião tu enxerga de longe e acaba puxando para si esse medo. Eu acho que isso é o grande desafio da aviação agrícola. É o estereótipo, no caso, né? O estereótipo que em vista desse, desse medo. E aí tem uma coisa que eu acho que foi um problema de todo o agro. Se demorou muito para se comunicar, se buscar essas pessoas, se sentar do lado e tentar eliminar o estereótipo, realmente sentando do lado. Qual é o medo dessa pessoa? Entender e não combater. Entendeu? Esse que é o problema. E graças a Deus eu acho que a gente tem conseguido fazer isso muito bem. Eu acho que no passar dos anos, principalmente nos últimos anos, o próprio agro começou a se comunicar melhor. Então, é esse o grande desafio, que a gente trabalha todos os dias e muitas vezes se tenha alguns fatos, principalmente com a questão política junto, quando o medo é explorado politicamente, se tem a impressão que se volta seguidamente a estaca zero e se começa tudo de novo, né? E já que você falou aí da comunicação do agronegócio, que teve dificuldade, enfim, e como é que se enxerga hoje? Como é que está hoje essa comunicação? Dá para dizer que avançamos? Como é que estão esses planos? Como é que está o Brasil nesse contexto, né? Considerando que
O Brasil tem uma importância na agricultura gigantesca no cenário mundial, mas do ponto de vista de comunicação, como é que a gente está hoje, na tua opinião, hein? Eu acho que está muito melhor do que foi. A aviação agrícola aprendeu muito, a aviação agrícola como um todo. Isso é uma coisa que tem que ter a participação de todo mundo, né? E o agro aprendeu muito também. Nós temos muitos problemas hoje na comunicação, eu diria, por causa do ruído político. Nós temos um trabalho de comunicação para eliminar mitos, e inclusive tem a contrapartida dessa, dessa situação, que, por exemplo, como a gente só pode comunicar o que existe, a gente tem que fazer existir, né? Então, o agro, para comunicar que é bom, ele tem que ser bom. Para comunicar, para dar mais segurança, ele tem que ter segurança. Para comunicar que está crescendo, que é melhor, que é bom para as pessoas, ele tem que ser. Isso aí, esse trabalho paralelo tem sido muito bem feito. Na própria aviação agrícola, você tem um trabalho muito forte de, de relacionamento com as pessoas, mas assim, de qualificação interna também. A gente precisa criar coisas para mostrar. Nós temos muitas coisas boas que já eram mostradas, mas nós temos que ter coisas melhores para mostrar que estamos sendo melhores. E nessa questão do mito, que nem nós temos o ruído político, temos uma polarização que não ajuda na comunicação, nós temos as questões internacionais, nós temos ruído, por exemplo, do Acordo Mercosul, que dali a pouco o acordo é combatido também por quem é contra, reforçando mitos, reforçando o medo. Então, quanto mais se cresce, mais se tem o desafio. E aí, por outro lado, tem uma coisa interessante que é muito importante nessa comunicação. Ao mesmo tempo que, de um lado, quem aparece mais é mais combatido por interesses ou por questões políticas ou por mesmo gente que não entendeu direito a segurança que a gente transmite. Na outra ponta, a comunicação cada vez mais tem que começar na aldeia. Eu costumo dizer assim, é com os teus vizinhos que tu tem que te dar melhor primeiro. Tu não vai pensar na comunicação para o mundo, na comunicação com o país. Tu sabe quem são teus vizinhos? Tu sabe quais são os medos deles? Tu sabe o que eles estão pensando de ti? Conversa com eles, leva eles para tua empresa. É esse pessoal que te dá respaldo. Dali a pouco, numa crise ou em algum problema ou em alguma falha mesmo de operação, e ninguém está livre disso, é aí que começa a se resolver o problema. Então, nós temos esse desafio na comunicação. Nós temos muitos ruídos, ruídos que vêm de longe, uma amplitude muito grande na questão dos mitos, mas a nossa comunicação tem que começar cada um com os seus vizinhos. Eu acho que esse é o grande desafio. E aí, e é daí para diante, né? Não se pode descuidar da casa, olhar para a rua sem descuidar da casa. E considerando esse aumento do uso de redes sociais, enfim, já caminhando para a nossa reta final aqui, porque o tempo passa voando, como é que você enxerga o que vem por aí? Qual é o futuro da comunicação? Como é que você está vendo? Óbvio, vamos olhar para dentro do Brasil, do agronegócio, da agricultura, da aviação agrícola, que é a nossa área aqui. Para onde que isso vai? Né? Qual é o futuro dessa comunicação toda aí? Como é que a gente melhora com isso e torna as coisas aí mais transparentes, enfim, e melhor para as pessoas entenderem? Como é que você vê tudo isso aí? As pessoas têm que ter em mente sempre que e isso já se dizia antes das redes sociais, né? Haja sempre como se estivesse sendo filmado, fale sempre como se estivesse sendo gravado. E as redes sociais trouxeram isso a uma amplitude exponencial, né? Então, ah, chegou ao ponto que isso é o tempo todo, e isso parte de uma construção de reputação, tu tem que agir com ética o tempo todo, e principalmente nas suas redes, né? Cuidado que coloca nas suas redes, cuidado como se responde às redes dos outros, se é o caso de responder, que nem sempre se responde, redes sociais. ah, e eu estou partindo mais para a questão quando há embate mesmo, quando há aquela discussão, e a gente sofre muito isso em redes sociais, eu acho que é a principal ferramenta que é usada, inclusive, para atacar o setor agrícola. Muitas vezes é uma armadilha responder.
A gente tem é que criar o nosso conteúdo, criar a nossa postura nas redes sociais e saber quando e se responder. E, nesse caso, o SIDAG tem dado um apoio muito grande para os operadores e tudo, mas a rede social tem que ser vista com muito cuidado e é uma rede transparente, né? Então, a gente tem que ter uma atitude transparente desde sempre, aí se trabalhar e cuidar o que se bota nas redes sociais. Não se pensar duas vezes antes de escrever nas redes sociais, porque há muitas coisas ah, ditas de um jeito são entendidas de outro do outro lado, né? Isso tem que ser pensado. Interessante, fica aí a dica, né, para as instituições cada vez pensarem mais em investir tempo em comunicação, em planejamento, em planos, em estratégia, né? Olhar sim o lado político, olhar suas estruturas, olhar tudo isso, mas a comunicação precisa ocupar um papel fundamental, senão daqui a pouco se faz um grande trabalho, mas se não comunica direito, se não chega onde tem que chegar, não resolve nada, né? Acho É, eu, que resolve pouco, não, né? não, não resolve nada. Eu diria que cada vez mais tem que se ser organizado. Numa empresa, tu tem, e falando de redes sociais, eu não vou me aprofundar tanto nelas, porque não é a minha especialização, mas falando em termos de comunicação geral, nas redes sociais, tu tem que ter, aí tem aquelas estratégias de quando publicar, em que períodos publicar, com que periodicidade publicar, mas e principalmente a linguagem. E eu acho que isso tem que conversar também com a sua rede pessoal. E, por exemplo, na instituição, por exemplo, no caso de empresas de aviação agrícola ou no caso de operadores de aviação agrícola, tem que ter essa relação também com os seus colaboradores. Eles têm que entender isso também. Tem que entender que dali a pouco é a minha opinião pessoal. Não, a tua opinião pessoal, se for uma discussão sobre aviação agrícola, tu está falando em nome da aviação agrícola. Então, esse sentimento ah, de comunidade, vamos dizer, na aviação agrícola, no agro, na família mesmo. Às vezes as pessoas fazem um bate-boca que não tem a ver e descamba, às vezes, a menos por uma relação de ódio. Quer dizer, deixa de ser um embate de ideias para um concurso de ofensas, né? Esse tipo de coisa. É isso que eu estou indo nos dois extremos das redes sociais, né? Acho que esse cuidado tem que sempre se ter. E para antes de a gente encerrar aqui, pedir para você deixar a primeira mensagem aí pensando. A gente tem muitos jovens que acompanham aqui, que olham nossos vídeos, que olham nossas redes sociais, até porque a gente acaba compartilhando nas redes minhas particulares, nas redes aqui da aviação agrícola também, outras que o pessoal acaba pegando. O que você diria para alguém que está começando a carreira hoje e quer vir trabalhar com comunicação, que quer ser um jornalista e que quer vir trabalhar com comunicação dentro da agricultura, dentro do agro, né? Perguntando que eu sei que você trabalha muito aí também, faz palestra dentro de faculdade, orienta o pessoal, né? O que dá para dizer para esse jovem que está aí com 18, 19 anos e que está afim de fazer uma faculdade de jornalismo e porque ele quer trabalhar com comunicação no agronegócio? Deixa uma mensagem para esse jovem aí, faz favor. Eu diria o seguinte, lembre-se de que comunicação é empatia. Tu não transmite só uma mensagem, tu transmite um sentimento. E para transmitir sentimento, tu tem que saber, tu tem que sentir o que o outro lado pensa. Tu tem que ter que nem eu disse, tu tem que ter o exemplo da relação das empresas com seus vizinhos. O que ele sente? Qual é o medo dele? O nosso problema no agro é que muitas vezes o medo do desconhecido é trabalhado contra a gente. Quer dizer, quem combate, temos pessoas que combatem o agro, em várias instâncias, por isso que eu disse a questão política, a questão de relações internacionais. Quem combate trabalha com medos. A gente tem que saber os medos que as pessoas têm e cuidar como se comunica para de repente eliminar esses medos, trazer para perto, saber o que as pessoas sentem, para depois mostrar o que a gente sente. Por isso que eu disse, a comunicação é uma relação sobretudo de empatia e tem que ter boa vontade para fazer isso, né? Legal, agradecer o Castor pelo bate-papo, falando aqui sobre os desafios do agronegócio, do ponto de vista de comunicação, e vou devolver para ele aqui também agora.
Lembrando que esse é um tema que ele é interminável, porque a gente precisa comunicar e quanto mais comunica, a gente se dá conta tem que comunicar ainda mais. E é por isso que a gente tá, inclusive, criou esse ambiente aqui para gerar conteúdo. Ele não é definitivo, digo isso porque o nosso tempo aqui ele é curto, mas ele é a ideia é provocar, a ideia é incentivar que as pessoas queiram conhecer mais, né? Procure o Castor aí para falar sobre estratégia de comunicação, se aprofundar. Eu também não sou especialista em comunicação, sou agrônomo, mas gosto muito de comunicação, né? Tenho aprendido um monte aí, principalmente com a experiência de já quase 10 anos como executivo do SINDAG, onde a gente tem investido muito em pensar a estratégia de comunicar e apresentar o setor. E vou devolver para o Castor agora, para que ele faça suas considerações finais aí, né? Que possa também deixar a sua mensagem para quem nos acompanha aqui. Castor, fica à vontade. Não, obrigado. Bom, o que se procurou fazer aqui foi uma provocação, né? Não, esse tempo de espaço para trabalhar numa questão de comunicação é curto, mas a ideia foi fazer provocação e que nem tu comentaste, nós estamos à disposição. Pessoal que quiser sugestões, tiver uma dúvida, ah, quiser palestras também, a gente faz, o SINDAG também faz palestras de comunicação, a gente faz bate-papos em universidades, escolas. Então, todo mundo que tiver uma dúvida pode entrar em contato. A gente costuma dizer, e isso é uma regra no SINDAG, que inclusive surpreende quando a gente vai nas redações, né? A gente diz que não foge de perguntas. Então, nossa conversa é sempre direta, a gente procura esclarecer todas as dúvidas, mas procuramos abranger todos os assuntos. Foi um resumo. Quem tiver qualquer dúvida, quiser alguma ajuda mais do SINDAG, é só entrar em contato que a gente esclarece, a gente ajuda e estamos à disposição. Obrigado, Castor. Obrigado quem acompanhou este vídeo até agora, nosso episódio número 90. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, a gente pede que possa se inscrever, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, vai receber a notificação. E nos vemos aí no próximo episódio.